Entre os que foram chamados para conduzir a Igreja das trevas do papado para a luz de uma fé mais pura, salienta-se Martinho Lutero. Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o de Deus e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa a não ser as Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo, por meio de quem Deus efetuou uma grande obra para a reforma da Igreja e para o esclarecimento do mundo. Como os primeiros arautos do Evangelho, Lutero veio da classe pobre. Os primeiros anos foram passados no humilde lar de um camponês alemão. Era como milheiro que o pai ganhava os meios para a sua educação. Tencionava fazer do filho um advogado. Porém, Deus queria fazer de Lutero um construtor no grande templo que tão vagarosamente se vinha erguendo ao longo dos séculos. Dificuldades, privações e disciplina severa foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão da sua vida. O pai de Lutero era um homem de espírito forte e ativo e com uma grande força de caráter, honesto, zeloso e correto. Era fiel às suas convicções do dever, fossem quais fossem as consequências. O seu genuíno bom senso levava-o a olhar com desconfiança para a organização monástica. Ficou tão desgostoso quando Lutero, sem o seu consentimento, entrou para o convento que só se reconciliou com o filho passados 2 anos e mesmo então as suas opiniões permaneceram inalteráveis. Os pais de Lutero dedicaram grande cuidado à educação e ao ensino dos filhos, esforçando-se por instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Muitas vezes o filho ouvia o pai a orar, pedindo que o filho se lembrasse do nome do Senhor e um dia auxiliasse no avanço da sua verdade. Aqueles pais aproveitavam avidamente todas as oportunidades que tinham e de que a sua vida de trabalhos lhes permitia usufruir para a sua cultura moral ou intelectual. Os seus esforços eram cuidadosos e perseverantes, preparando os filhos para uma vida espiritual e útil. Com a sua firmeza e força de caráter, muitas vezes excediam uma severidade excessiva, mas o próprio Redentor, embora consciente de que em alguns aspectos eles tinham errado, via na sua disciplina mais para aprovar do que para condenar. Na escola para onde foi enviado, quando ainda era muito pequeno, Lutero foi tratado com dureza e até mesmo com violência. Os seus pais eram tão pobres que, ao ir de casa para a escola noutra cidade, por algum tempo foi obrigado a ganhar o pão, a cantar de porta em porta e muitas vezes passou fome. As tristes e supersticiosas ideias sobre a religião que prevaleciam nessa época enchiam-no de medo. À noite deitava-se com o coração triste, olhando a tremer para o tenebroso futuro e com um constante terror ao pensar em Deus como um juízo severo e implacável, um tirano cruel, em vez de pensar em Deus como um bondoso Pai Celestial. Apesar disso, sob tantos e tão grandes desânimos, Lutero avançou resolutamente para a elevada norma de excelência moral e intelectual que o atraía. Tinha sede de saber, e a sua maneira de ser, sincera e prática, levou-o a desejar aquilo que é sólido e útil, em vez do que é vistoso e superficial. Quando aos 18 anos entrou na universidade, a sua situação era mais favorável e as suas perspectivas mais brilhantes do que nos primeiros anos. Os pais, tendo conseguido com economia e trabalho um certo bem-estar, puderam prestar-lhe todo o auxílio necessário. E a influência de amigos sensatos diminuiu até certo ponto os efeitos sombrios do seu ensino anterior. Aplicou-se ao estudo dos melhores autores, procurando diligentemente guardar os seus conceitos mais refletidos e tornando sua a sabedoria dos sábios. Mesmo sob a ríspida disciplina dos seus mestres anteriores, ele tinha demonstrado ser uma promessa de exceção e, sob influências favoráveis, o seu espírito rapidamente se desenvolveu. Uma memória retentiva, uma imaginação viva, uma profunda capacidade de raciocínio e uma aplicação constante colocaram-no logo em primeiro lugar entre os seus companheiros. A disciplina intelectual amadureceu a sua capacidade de compreensão, despertando uma atividade de espírito e uma perspicácia de percepção que o prepararam para os embates da vida. O temor do Senhor habitava no coração de Lutero, tornando-o capaz de manter a sua firmeza de propósito e levando-o a uma profunda humildade perante Deus. Tinha uma permanente intuição da sua dependência do auxílio divino e não deixava de iniciar cada dia com oração, enquanto o seu coração batia pedindo constantemente guia e apoio.
Orar bem, dizia ele muitas vezes, é a melhor metade do estudo. Um dia, enquanto examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Nunca tinha visto tal livro. Ignorava mesmo a sua existência. Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas que se liam ao povo no culto público e supunha que isso eram as Escrituras todas. Agora, pela primeira vez, olhava para a palavra de Deus no seu todo. Com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas agitadas. Pulso acelerado e coração palpitante, lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar: "Oh, quem dera que Deus me desse este livro!" Anjos celestiais estavam ao seu lado e raios de luz provenientes do trono de Deus traziam à sua compreensão os tesouros da verdade. Tinha tido sempre medo de ofender Deus, mas agora a profunda convicção do seu estado pecaminoso apoderou-se dele como nunca antes. Um desejo ardente de estar livre do pecado e de encontrar paz com Deus levou-o afinal a entrar para um mosteiro e a dedicar-se à vida monástica. Ali foi-lhe exigido que efetuasse os mais humildes trabalhos e que fosse mendigar de porta em porta. Estava na cidade em que o respeito e o apreço são mais avidamente desejados e essas ocupações servis eram profundamente mortificadoras para os seus sentimentos naturais. Pacientemente, porém, suportou a humilhação, querendo ser necessária por causa dos seus pecados. Todos os momentos que podia poupar dos seus deveres diários empregava-os no estudo, roubando a si mesmo o sono e cedendo, até mesmo contra vontade, o tempo usado nas suas escassas refeições. Acima de tudo, deliciava-se no estudo da Palavra de Deus. Tinha encontrado uma Bíblia acorrentada à parede do convento e a ela recorria muitas vezes. À medida que as suas convicções de pecado se aprofundavam, procurou obter perdão e paz através das obras. Levava uma vida austera, esforçando-se por subjugar os defeitos da sua natureza através de jejuns, vigílias e penitências, dos quais a vida monástica não o libertava. Não recuava diante de nenhum sacrifício pelo qual pudesse atingir a pureza de coração que o tornaria capaz de ser aprovado perante Deus. Eu era, na verdade, um monge piedoso, disse ele mais tarde, e seguia as regras da minha ordem mais estritamente do que consigo exprimir. Se fosse possível a um monge obter o céu pelas suas obras monásticas, eu teria certamente direito a ele. Se tivesse continuado por mais tempo, teria levado as minhas mortificações até à própria morte. Como resultado dessa dolorosa disciplina, perdeu as forças e sofreu alguns desmaios, de cujos efeitos nunca se restabeleceu completamente. Mas apesar dos seus esforços, a alma sobrecarregada não encontrou alívio. Finalmente ficou à beira do desespero. Quando lhe pareceu que estava tudo perdido, Deus deu-lhe um amigo e auxiliar. O piedoso Staupitz abriu a palavra de Deus ao espírito Lutero, dizendo-lhe que não continuasse a olhar para si mesmo, que deixasse de considerar o castigo infinito pela violação da lei de Deus e olhasse para Jesus, o seu Salvador, que perdoa os pecados. Em vez de te torturares por causa dos teus pecados, lança-te nos braços do Redentor. Confia nele, na justiça da sua vida, na expiação da sua morte. Escuta o Filho de Deus. Ele fez-se homem para te dar a certeza do favor divino. Ama aquele que primeiro te amou. Assim falava aquele mensageiro de misericórdia. As suas palavras produziram uma profunda impressão no espírito de Lutero. Depois de muita luta contra erros, longamente acalentados, conseguiu compreender a verdade e a paz chegou à sua alma perturbada. Lutero foi ordenado sacerdote e foi chamado ao claustro para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg. Ali dedicou-se a estudar as Escrituras nas línguas originais. Começou a fazer conferências sobre a Bíblia e o livro dos Salmos, os Evangelhos e as Epístolas abriram-se à compreensão de multidões que se deleitavam em ouvi-lo. Staupitz, seu amigo e superior, insistia com ele para que subisse ao púlpito e pregasse a palavra de Deus. Lutero hesitava, sentindo-se indigno de falar ao povo em lugar de Cristo. Foi apenas depois de uma longa luta que cedeu às solicitações dos amigos.
Era já forte no conhecimento das Escrituras e sobre ele repousava a graça de Deus. A sua eloquência cativava os ouvintes e a clareza e o poder com que apresentava a verdade levavam-nos à convicção e o seu fervor tocava os corações. Lutero continuava a ser um verdadeiro filho da Igreja Papal e não tinha nenhuma ideia de que alguma vez viesse a ser outra qualquer coisa. Graças à providência de Deus, foi levado a visitar Roma. Fez a viagem a pé, hospedando-se pelo caminho nos mosteiros, e num convento em Itália ficou admirado diante da riqueza, da magnificência e do luxo que ali viu. Beneficiando de uma receita principesca, os monges viviam em esplêndidas instalações, vestiam roupas bem caras e banquetavam-se em mesas sumptuosas. Com dolorosos pressentimentos, Lutero comparou esta cena com a renúncia e os rigores da sua própria vida. O seu espírito começou a ficar perplexo. Finalmente contemplou, à distância, a cidade das 7 colinas. Com uma profunda emoção, ajoelhou-se na terra, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Entrou na cidade, visitou as igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos sacerdotes e pelos monges e cumpriu todas as cerimónias exigidas. Por toda a parte via cenas que o enchiam de espanto e de horror. Observava a perversidade que existia entre as classes do clero. Ouviu da boca dos prelados gracejos imorais e horrorizou-se com a sua espantosa irreverência, mesmo durante a missa. Ao associar-se aos monges e cidadãos, deparou-se com a devassidão e a extravagância. Para onde quer que se voltasse, via sacrilégio em vez de santidade. Ninguém pode imaginar, escreveu ele, que pecados e ações infames se cometam em Roma. É necessário vir e ouvir para se poder acreditar. Por isso costumam dizer, se há inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo de onde procede toda a espécie de pecado. Através de um decreto recente, o Papa tinha prometido uma indulgência a todos os que subissem de joelhos a escada de Pilatos, que se diz ser aquela que o nosso Salvador desceu ao sair do tribunal romano e miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Certo dia estava Lutero a subir devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante a um trovão pareceu dizer-lhe: o justo viverá da fé. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado, porque este texto nunca perdeu a força sobre a sua alma. Desde então viu mais claramente do que nunca o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de uma fé constante nos méritos de Cristo. Os seus olhos tinham sido abertos e nunca mais se deveriam fechar para os enganos do papado. Quando voltou as costas a Roma, também desligou dela o coração e, a partir desse momento, o afastamento tornou-se cada vez maior até romper todo o contacto com a Igreja Papal. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em Teologia. Tinha agora liberdade para se dedicar como nunca antes às Escrituras que amava. Fizeram um voto solene de estudar cuidadosamente a Palavra de Deus e de a pregar com fidelidade todos os dias da sua vida, e não as palavras e as doutrinas papais. Já não era o simples monge ou professor, mas o autorizado arauto da Bíblia. Tinha sido chamado para ser pastor com o objetivo de alimentar o rebanho de Deus que tinha fome e sede da verdade. Declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Estas palavras atingiram o próprio fundamento da supremacia papal, continham o princípio vital da reforma. Lutero via o perigo de colocar as teorias humanas acima da palavra de Deus. Corajosamente atacava a incredulidade especulativa dos escolásticos e opunha-se à filosofia e à teologia que durante tanto tempo mantiveram sobre o povo uma influência dominante. Denunciou esses estudos não somente como indignos, mas perniciosos, e procurava desviar o espírito dos seus ouvintes dos sofismas dos filósofos e dos teólogos para as verdades eternas apresentadas pelos profetas e pelos apóstolos. A mensagem que ele levava às multidões ávidas era para elas tão necessária que ficavam suspensas das suas palavras. Nunca ensinos semelhantes tinham chegado aos seus ouvidos. As alegres novas do amor do Salvador, a certeza do perdão e da paz mediante o seu sangue expiatório, alegravam o seu coração, inspirando-lhes confiança imortal.
Acendeu-se em Wittenberg uma luz cujos raios deveriam estender-se até às regiões mais remotas da Terra e o seu brilho aumentaria até ao fim do tempo. Mas a luz e as trevas não podem harmonizar-se. Entre a verdade e o erro há um conflito irreprimível. Apoiar e defender um é atacar e subverter o outro. O nosso próprio Salvador declarou: "Não vim trazer paz, mas espada." Alguns anos depois do início da Reforma, Lutero disse: "Deus não me guia. Ele empurra-me para a verdade. Leva-me. Não sou senhor de mim mesmo. Desejo viver em repouso, mas sou lançado para o meio de tumultos e revoluções." Estava agora perto de ser forçado ao confronto. A Igreja de Roma negociava com a graça de Deus, as mesas dos cambistas foram postas ao lado dos seus altares e o ar ressoava com o clamor dos compradores e vendedores. Alegando que era necessário levantar fundos para a construção da Igreja de São Pedro em Roma, foram publicamente postas à venda indulgências pelos pecados com a autoridade do Papa. Pelo preço do crime deveria construir-se um templo para o culto de Deus. A pedra de esquina era colocada com o salário da iniquidade. Mas os próprios meios adotados para o engrandecimento de Roma provocaram o mais mortal dos golpes ao seu poder e à sua grandeza. Foi isto que suscitou o mais resoluto e eficaz dos inimigos do papado e levou à luta que abalou o trono papal e fez tremer a tríplice coroa na cabeça do pontífice. Tetzel, o oficial designado para dirigir a venda das indulgências na Alemanha, era culpado das mais vis ofensas à sociedade e à lei de Deus. Tendo, porém, escapado dos castigos devidos aos seus crimes, foi usado para promover os projetos mercenários e nada escrupulosos do Papa. Com grande cinismo, repetia as mais deslumbrantes falsidades e relatava histórias maravilhosas para enganar um povo ignorante, crédulo e supersticioso. Se este tivesse a palavra de Deus, não teria sido enganado dessa maneira. Foi para o conservar debaixo do domínio do papado, a fim de aumentar o poder e a riqueza dos seus ambiciosos dirigentes, que a Bíblia lhe tinha sido retirada. Quando Tetzel estava numa cidade, um mensageiro ia adiante dele anunciando: "A graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas." E o povo recebia o pretensioso blasfemo como se o próprio Deus tivesse descido do céu até eles. Havia um infame tráfico estabelecido na Igreja e Tetzel, subindo ao púlpito, exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que, graças aos seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer ser-lhe-iam perdoados e que mesmo o arrependimento não é necessário. Mais do que isto, assegurava aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos. Que no mesmo instante em que o dinheiro tinia ao bater no fundo da sua caixa, a alma em favor de quem tinha sido entregue sairia do purgatório e entraria no céu. Quando Simão, o mago, propôs aos apóstolos comprar-lhes o poder de realizar milagres, Pedro respondeu-lhe: "Vai-te com o teu dinheiro para a perdição. Julgas que podes comprar com dinheiro os dons de Deus?" A oferta de Tetzel, porém, foi aceita por milhares de pessoas ansiosas. Ouro e prata eram canalizados para o seu tesouro. Uma salvação que se poderia comprar com dinheiro era mais fácil de obter do que a que exige arrependimento, fé e esforço diligente para resistir ao pecado e vencê-lo. A doutrina das indulgências tinha sido combatida por homens devotos e instruídos dentro da Igreja Romana, e havia muitos que não tinham fé em pretensões tão contrárias tanto à razão como à revelação. Nenhum prelado ousou erguer a voz contra esse iníquo comércio, mas o espírito dos homens estava a ficar perturbado e desassossegado, e muitos ansiosamente perguntavam se Deus não iria fazer alguma coisa para purificar a sua Igreja. Lutero, embora ainda adepto do Papa, no sentido mais estrito, ficou horrorizado diante das blasfemas declarações dos traficantes das indulgências. Muitos da sua própria congregação tinham comprado certidões de perdão e de imediato foram ter com o seu pastor, confessando os seus pecados e esperando absolvição, não porque estivessem arrependidos e desejassem corrigir-se, mas por causa da indulgência que tinham adquirido. Lutero recusou-lhes a absolvição, advertindo-os de que, a menos que se arrependessem e reformassem a sua vida, morreriam com os seus pecados.
Com grande perplexidade voltaram a Tetzel, queixando-se de que o seu confessor lhes tinha recusado o sacrifício, e alguns corajosamente exigiram que lhes devolvesse o dinheiro. O frade ficou furioso. Proferiu as mais terríveis maldições, fez com que se acendessem fogos nas praças públicas e declarou ter recebido ordem do Papa para queimar todos os hereges que pretendessem opor-se às suas santíssimas indulgências. E agora Lutero entra ousadamente na sua obra como campeão da verdade. A sua voz era ouvida do púlpito numa profunda e solene advertência. Expôs diante do povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando que ao homem era impossível, pelas suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir ao castigo. Nada, a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo, pode salvar o pecador. A graça de Cristo não pode ser comprada, é um dom gratuito. Aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas a olhar com fé para o Redentor crucificado. Relatou a sua própria e difícil experiência ao procurar, em vão, através da humilhação e da penitência, conseguir a salvação, e afirmou aos seus ouvintes que foi olhando para fora de si mesmo e crendo em Cristo que tinha encontrado paz e alegria. Como Tetzel prosseguia com o seu comércio e as suas ímpias pretensões, Lutero decidiu-se por um protesto mais eficaz contra esses veementes abusos. Pouco tempo depois, apresentou-se uma ocasião. A igreja do castelo de Wittenberg possuía muitas relíquias que, em certos dias santos, eram expostas ao público e concedia-se uma completa remissão dos pecados a todos os que, por essa ocasião, visitassem a igreja e se confessassem. Assim o povo naqueles dias ocorria ali em grande número. Uma das mais importantes ocasiões, a festa de Todos os Santos, estava a aproximar-se. Na véspera, Lutero, reunindo-se com as multidões que já seguiam para a igreja, afixou na sua porta um papel que continha 95 afirmações contra a doutrina das indulgências. Declarou a sua vontade de defender essas teses, no dia seguinte, na universidade, contra todos os que achassem conveniente atacá-las. As suas afirmações atraíram a atenção geral. Eram lidas e relidas e repetidas por todos os lados. Estabeleceu-se uma grande excitação na universidade, bem como na cidade inteira. Essas teses mostravam que o poder de conferir o perdão do pecado e remir a sua pena jamais tinha sido confiado ao Papa ou a qualquer outro homem. Todo esse plano era uma farsa, um artifício para extorquir dinheiro, valendo-se das superstições do povo, um expediente de Satanás para destruir a alma de todos os que confiassem nas suas pretensões mentirosas. Mostrou-se também claramente que o Evangelho de Cristo é o mais valioso tesouro da Igreja e que a graça de Deus nele revelada é livremente concedida a todos os que a procuram com arrependimento e fé. As teses de Lutero desafiavam para uma discussão, mas ninguém ousou aceitar o repto. As questões propostas por ele assemelharam-se em poucos dias por toda a Alemanha e em breves semanas soavam por toda a cristandade. Muitos romanistas devotos que tinham visto e lamentado a terrível perversidade que prevalecia na Igreja, mas não sabiam como deter os seus progressos, leram as questões com grande alegria, reconhecendo nelas a voz de Deus. Pressentiam que o Senhor bondosamente tinha estendido a mão para deter a maré da corrupção que crescia rapidamente e que provinha da sede de Roma. Príncipes e magistrados alegravam-se secretamente pelo facto de o arrogante poder que negava o direito de apelar contra as suas decisões estar a ser posto em xeque. Mas as multidões supersticiosas e que amavam o pecado ficaram aterrorizadas quando os sofismas que acalmavam os seus temores foram varridos. Eclesiásticos astutos, interrompidos na sua obra de sancionar o crime, ao verem os seus lucros em risco, ficaram furiosos e uniram-se para defender as suas pretensões. O reformador teve que defrontar amargos acusadores. Alguns acusavam de agir precipitadamente e por impulso, outros de ser presunçoso, afirmando ainda que ele não era dirigido por Deus, mas que atuava por orgulho e arrogância. Quem é que não sabe, respondia ele, que raramente um homem apresenta uma ideia nova sem que tenha alguma aparência de orgulho e seja acusado de excitar querelas? Por que razão foram mortos Cristo e os seus mártires? Porque pareciam ser orgulhosos e desprezar a sabedoria do seu tempo, e porque apresentavam ideias novas sem se terem primeiro humildemente aconselhado com os oráculos das antigas opiniões. Declarou mais: o que quer que eu faça não será feito pela prudência do homem, mas pelo conselho de Deus. Se a obra for de Deus, quem a poderá deter?
Senão, quem a poderá promover? Nem a minha vontade, nem a deles, nem a nossa, mas a tua vontade, ó Santo Pai, que estás nos céus. Embora Lutero tivesse sido impelido pelo Espírito de Deus para iniciar a sua obra, não a poderia realizar sem severos conflitos. As acusações dos inimigos, a deturpação dos seus objetivos e as injustas e maldosas afirmações sobre o seu caráter e os seus intuitos caíram sobre ele como um dilúvio avassalador e não deixavam de produzir o seu efeito. Ele tinha confiado que os dirigentes do povo, tanto na igreja como nas escolas, se uniriam a ele frequentemente nos esforços em favor da reforma. Palavras de ânimo por parte dos que ocupavam elevadas posições tinham-lhe inspirado alegria e esperança. Já em antecipação, tinha visto despontar para a igreja um dia mais radioso. Mas o ânimo transformou-se em censuras e condenações. Muitos dignitários, tanto da Igreja como do Estado, estavam convictos da verdade das suas teses, mas rapidamente se aperceberam de que a aceitação dessas verdades implicaria grandes mudanças. Esclarecer e reformar o povo corresponderia virtualmente a minar a autoridade de Roma, a estancar milhares de torrentes que agora fluíam para o seu tesouro e, dessa maneira, a limitar grandemente a extravagância e o luxo dos chefes papais. Além disso, ensinar o povo a pensar e a agir como seres responsáveis, procurando apenas a salvação em Cristo, subverteria o trono do pontífice, destruindo finalmente a sua própria autoridade. E assim recusaram o conhecimento que lhes era oferecido por Deus e colocaram-se contra Cristo e contra a verdade, opondo-se ao homem que ele tinha enviado para os esclarecer. Lutero tremia quando olhava para si mesmo, um só homem a opor-se às mais poderosas forças da terra. Algumas vezes duvidava se, na verdade, Deus o tinha levado a colocar-se contra a autoridade da Igreja. Quem era eu, escreveu ele, para me opor à majestade do Papa, perante quem os reis da terra e o mundo inteiro tremiam? Ninguém poderá saber o que o meu coração sofreu durante estes primeiros 2 anos, em que desânimo, posso dizer até em que desespero mergulhei. Mas ele não se deixou abater. Quando faltou o apoio humano, fixou os seus olhos em Deus e aprendeu que poderia apoiar-se com perfeita segurança naquele braço todo-poderoso. A um amigo da Reforma, Lutero escreveu: não podemos atingir a compreensão das Escrituras quer pelo estudo, quer pelo intelecto. O teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda, pela sua grande misericórdia, a verdadeira compreensão da sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus senão o autor dessa palavra, como ele mesmo diz, e serão todos ensinados por Deus. Nada esperes dos teus próprios trabalhos, da tua própria compreensão. Confia apenas em Deus e na influência do seu Espírito. Acredita nisto pela palavra de um homem que tem tido experiência. Eis aqui uma lição da importância vital para os que sentem que Deus os chamou para apresentarem a outros as solenes verdades para este tempo. Estas verdades suscitarão a inimizade de Satanás e dos homens que amam as fábulas que ele imaginou. No conflito com os poderes do mal, há necessidade de algo mais do que a força do intelecto e da sabedoria humanos. Quando os inimigos mencionavam os costumes e as tradições, ou mesmo as aflições e a autoridade do Papa, Lutero enfrentava-os com a Bíblia, e unicamente com a Bíblia. Ali estavam argumentos que não podiam refutar. Portanto, os escravos do formalismo e da superstição reclamavam o seu sangue, como os judeus tinham feito pelo sangue de Cristo. Ele é um herege, bradavam os zelosos defensores de Roma. É alta traição à Igreja permitir que tão horrível herege viva uma hora mais, que seja já construída a forca para ele. Contudo, Lutero não caiu vítima da sua fúria. Deus tinha uma obra para ele fazer e foram enviados anjos do céu para o proteger. Entretanto, muitos que tinham recebido a preciosa luz de Lutero tornaram-se objeto da ira de Satanás e, por amor à verdade, sofreram corajosamente a tortura e a morte. Os ensinos de Lutero atraíram a atenção dos pensadores de toda a Alemanha. Dos seus sermões e escritos irradiavam raios de luz que despertavam e iluminavam milhares de pessoas. Uma fé viva passava a ocupar o lugar do formalismo morto em que a Igreja se tinha mantido durante tanto tempo. O povo perdia diariamente a confiança nas superstições do romanismo. As barreiras do preconceito iam cedendo. A palavra de Deus, com a qual Lutero provava todas as doutrinas e quaisquer pretensões, era semelhante a uma espada de 2 gumes, abrindo o caminho para o coração do povo. Por toda a parte despertava o desejo de crescimento espiritual. Uma fome e uma sede de justiça, como há muitos séculos não se via, surgiam por todo o lado.
Os olhos das pessoas, há tanto tempo voltados para os ritos humanos e os mediadores terrestres, voltavam-se agora com arrependimento e fé para Cristo e este crucificado. Esse interesse generalizado despertou ainda mais os receios das autoridades papais. Lutero foi intimado a comparecer em Roma para responder perante a acusação de heresia. A ordem encheu de terror os seus amigos. Sabiam perfeitamente bem o perigo que o ameaçava naquela corrupta cidade, já embriagada com o sangue dos mártires de Jesus. Protestaram contra a sua ida a Roma e requereram que ele fosse interrogado na Alemanha. Este acordo foi finalmente conseguido e designaram o núncio papal para ouvir o caso. Nas instruções comunicadas pelo pontífice a esse legado, foi referido que Lutero já tinha sido declarado como herege. O núncio foi, portanto, encarregado de o processar e constranger sem demora. Se ele permanecesse firme e o legado não conseguisse apoderar-se dele, tinha poderes para o proscrever em todas as partes da Alemanha, banir, amaldiçoar e excomungar todos os que estivessem ligados a ele. Além disso, o Papa orientou o seu legado para que fizesse desaparecer por completo a pestilenta heresia e que, excetuando o imperador, excomungasse de qualquer dignidade na Igreja ou no Estado todos os que negligenciassem prender Lutero e os seus adeptos, entregando-os à vingança de Roma. Aqui se vê claramente o verdadeiro espírito do papado. Não se vê nenhum indício de princípios cristãos ou mesmo de justiça comum em todo o documento. Lutero estava a grande distância de Roma e não tinha tido oportunidade para explicar ou defender a sua atitude. No entanto, antes de o seu caso ser investigado, era sumariamente declarado herege e no mesmo dia exortado, acusado, julgado e condenado. E tudo isto por aquele que se intitulava Santo Pai, a única autoridade suprema, infalível na Igreja ou no Estado. Nessa ocasião em que Lutero tanto necessitava de simpatia e do conselho de um verdadeiro amigo, a providência de Deus enviou Melanchthon a Wittenberg. Embora jovem, modesto e tímido na maneira de ser, o seu discernimento claro, o seu vasto saber e a sua convincente eloquência, combinados com a pureza e a retidão de caráter, conquistaram a admiração e a estima de todos. O brilho dos seus talentos não era maior do que a gentileza das suas maneiras. Logo se tornou, num fervoroso discípulo do Evangelho, o amigo de maior confiança e de apoio valioso para Lutero. A sua calma, prudência e exatidão foram um complemento à coragem e energia de Lutero. A sua cooperação na obra acrescentou força à reforma e foi uma fonte de grande encorajamento para Lutero. Augsburgo tinha sido o local escolhido para o processo decorrer e o reformador partiu a pé para fazer a viagem. Alimentavam-se sérios temores a seu respeito. Fizeram-se abertamente ameaças de que ele seria preso e assassinado no caminho e por isso os seus amigos pediram-lhe que não se aventurasse. Pediram-lhe mesmo que durante algum tempo saísse de Wittenberg e procurasse segurança com os que de bom grado o protegeriam. Ele, porém, não queria abandonar a posição em que Deus o tinha colocado. Deveria continuar fielmente a manter a verdade, apesar das tempestades que se abatiam sobre ele. E a sua expressão era: sou como Jeremias, homem de lutas e contendas, mas quanto mais aumentam as suas ameaças, mais cresce a minha alegria. Já destruíram a minha honra e a minha reputação. Uma única coisa permanece: o meu desprezível corpo. Que o tomem e abreviarão assim por algumas horas a minha vida. Mas quanto à minha alma, essa não a podem tomar. Aquele que deseja proclamar a verdade de Cristo ao mundo deve esperar a morte a cada momento. A notícia da chegada de Lutero a Augsburgo deu uma grande satisfação ao legado papal. O perturbador herege que despertava a atenção do mundo inteiro parecia estar agora em poder de Roma, e o legado decidiu que ele não iria escapar. O reformador não se tinha munido de um salvo-conduto. Os seus amigos insistiam para que não aparecesse perante o legado sem esse documento e eles próprios procuraram consegui-lo do imperador. O legado tencionava obrigar Lutero, sendo possível, a retratar-se ou, se não o conseguissem, a fazer com que fosse levado para Roma para ter a mesma sorte que Huss e Jerônimo. Por conseguinte, através dos seus agentes, esforçou-se por fazer com que Lutero aparecesse em o salvo-conduto, confiante na sua misericórdia. Isto o reformador recusou-se firmemente a fazer. Antes de receber o documento que lhe garantia a proteção do imperador, não compareceu na presença do embaixador papal.
Auspiciosamente, os romanistas tinham decidido tentar vencer Lutero com uma aparência de amabilidade. O legado nas suas entrevistas com ele mostrava grande amizade, mas exigia que Lutero se submetesse implicitamente à autoridade da Igreja e cedesse em todos os pontos sem argumentação ou questões. Não tinha avaliado devidamente o caráter do homem com quem devia tratar. Lutero, em resposta, exprimiu a sua consideração pela Igreja e o seu desejo da verdade, a sua prontidão em responder a todas as objeções àquilo que ele tinha ensinado e em submeter as suas doutrinas à decisão de algumas das principais universidades. Mas, ao mesmo tempo, protestava contra a maneira de agir do cardeal, pois exigia que se retratasse sem ter provado que ele estava errado. A única coisa foi: retrate-se, retrate-se. O reformador mostrou que a sua atitude se apoiava nas Escrituras e declarou com firmeza que não poderia renunciar à verdade. O legado, incapaz de responder ao argumento de Lutero, lançou sobre ele uma tempestade de acusações, troça, escárnio e lisonja, entremeados com citações de tradição e dos pais da Igreja, sem dar ao reformador oportunidade para falar. Vendo que a conferência, a continuar assim, seria completamente vã, Lutero obteve, por fim, embora com relutância, autorização para apresentar a sua resposta por escrito. Ao proceder assim, disse ele, escrevendo a um amigo, os oprimidos encontram duplo benefício. Primeiro, aquilo que escrevi pode ser submetido ao julgamento de outrem. Segundo, há uma melhor oportunidade de trabalhar com os temores, se é que não com a consciência, de um déspota arrogante e palrador que de outro modo dominaria pela sua linguagem imperiosa. Na entrevista seguinte, Lutero apresentou uma exposição clara, concisa e poderosa das suas opiniões, amplamente apoiadas por muitas citações das Escrituras. Depois de ter lido este documento em voz alta, entregou-o ao cardeal que, entretanto, desdenhosamente o pôs de lado, declarando que era um monte de palavras ociosas e citações que nada provavam. Lutero, irritado com esta afirmação, defronta agora o altivo prelado do seu próprio terreno, as tradições e os ensinos da Igreja e derruba totalmente as suas afirmações. Quando o prelado viu que o raciocínio de Lutero era irrepreensível, perdeu todo o domínio de si mesmo e, colérico, exclamou: retrate-se, ou mandá-lo-ei para Roma, para ali comparecer perante os juízes nomeados para tomarem conhecimento da sua causa. Expugná-lo-ei e a todos os seus partidários e a todos os que em qualquer ocasião o favorecerem e lançá-los-ei fora da Igreja. E finalmente declarou em tom altivo e irado: retrate-se ou não volte mais. O reformador retirou-se imediatamente com os seus amigos, declarando assim plenamente que não deveriam esperar da sua parte nenhuma retratação. Não era isto que o cardeal se propusera. Ele tinha-se gabado de poder forçar Lutero a submeter-se pela violência. Agora, deixado só com os que o apoiavam, olhava ora para um, ora para o outro, completamente amargurado pelo inesperado fracasso dos seus planos. Os esforços de Lutero nesta ocasião não ficaram sem bons resultados. A grande assembleia presente tinha tido a oportunidade de comparar os dois homens e julgar por si mesmo o espírito manifestado por eles, bem como a força e a verdade das suas posições. O contraste era notável. O reformador, simples, humilde, firme, permanecia na força de Deus, tendo ao seu lado a verdade. O representante do Papa, importante aos seus próprios olhos, déspota, altivo e sem razão, não tinha um único argumento das Escrituras, exclamando, no entanto, com veemência: retrate-se, ou será enviado para Roma para ser castigado. Embora Lutero se tivesse munido de salvo-conduto, os romanistas conspiravam para o apanhar e prender. Os seus amigos insistiam que era inútil prolongar a sua permanência, que ele deveria sem demora voltar para Wittenberg e que deveria haver a maior cautela no sentido de ocultar as suas intenções. Assim ele deixou Augsburgo a cavalo antes de amanhecer, acompanhado apenas por um guia fornecido pelo magistrado. Com muito maus pressentimentos, atravessou as ruas escuras e silenciosas da cidade, sem ser notado. Inimigos vigilantes e cruéis conspiravam para a sua destruição. Escaparia das ciladas que lhe estavam a preparar? Eram momentos de ansiedade e de fervorosas orações. Chegou a uma pequena porta no muro da cidade, esta foi aberta e com o guia passou por ela sem impedimento.
Uma vez, do lado de fora, livres, os fugitivos apressaram a fuga e antes que o legado papal soubesse da partida de Lutero, já ele estava fora do alcance dos seus perseguidores. Satanás e os seus emissários estavam derrotados. O homem que pensavam estar em seu poder tinha-se escapado, como um pássaro da armadilha do caçador. Quando soube da fuga de Lutero, o legado ficou esmagado com a surpresa e a cólera. Ele esperava receber grande honra pela forma sábia e firme como tinha tratado o perturbador da Igreja, mas essa esperança ficou frustrada. Deu vazão à sua raiva numa carta que escreveu a Frederico, o príncipe eleito da Saxónia, denunciando amargamente Lutero e exigindo que Frederico enviasse o reformador a Roma ou que o expulsasse da Saxónia. Na sua defesa, Lutero insistia para que o legado do Papa lhe mostrasse os seus erros pelas Escrituras e comprometia-se da forma mais solene a renunciar às suas doutrinas se pudesse mostrar estarem em desacordo com a palavra divina, e exprimia a sua gratidão a Deus por ter sido considerado digno de sofrer por uma causa tão santa. O príncipe eleitor ainda tinha pouco conhecimento das doutrinas reformadas, mas estava profundamente impressionado com a sinceridade, a força e a clareza das palavras de Lutero. E até que se provasse que o reformador estava errado, Frederico resolveu permanecer como seu protetor. Em resposta ao pedido do legado, escreveu: se o Dr. Martinho compareceu perante si em Augsburgo, deveria estar satisfeito. Não esperávamos que se esforçasse para fazer com que ele se retratasse sem o ter convencido dos seus erros. Nenhum dos homens eruditos do nosso principado me informou de que a doutrina de Martinho é ímpia, anticristã ou herética. O príncipe recusou-se, além disso, a enviar Lutero a Roma ou a expulsá-lo dos seus domínios. Frederico notava que havia na sociedade uma quebra geral das restrições morais. Era indispensável uma grande obra de reforma. As complicadas e dispendiosas medidas para restringir e punir o crime seriam desnecessárias se os homens apenas reconhecessem e obedecessem à lei de Deus e aos ditames de uma consciência esclarecida. O príncipe via que Lutero trabalhava para conseguir este objetivo e secretamente alegrava-se por se estar a fazer sentir na Igreja uma melhor influência. Via também que, como professor da universidade, Lutero tinha tido um êxito extraordinário. Tinha-se passado um ano apenas desde que o reformador afixara as teses na igreja do castelo e, no entanto, já havia uma grande baixa no número de peregrinos que visitavam a igreja na festa de Todos os Santos. Roma tinha sido privada de adoradores e de ofertas, mas o seu lugar tinha sido preenchido por uma outra classe que agora vinha a Wittenberg, não como peregrinos para adorar as suas relíquias, mas como estudantes para encher as suas salas de estudo. Os escritos de Lutero suscitavam por toda a parte um novo interesse nas Sagradas Escrituras. Não só de todos os recantos da Alemanha, mas também de outros países, vinham estudantes para a universidade. Havia jovens que, quando avistavam Wittenberg pela primeira vez, erguiam as mãos ao céu e louvavam a Deus por ter feito com que desta cidade a luz da verdade resplandecesse como de Sião, nos tempos antigos, e dali se espalhasse mesmo aos mais distantes países. Lutero ainda não estava totalmente convertido aos erros do romanismo, mas quando comparava as Santas Escrituras com os decretos e as constituições papais, ficava espantado. Estou a ler, escreveu ele, os decretos dos pontífices e não sei se o Papa é o próprio Anticristo ou o seu apóstolo, de tal maneira Cristo neles é falsamente representado e crucificado. No entanto, Lutero, nessa ocasião, ainda era adepto da Igreja de Roma e não pensava que alguma vez se separaria da sua comunhão. Os escritos e as doutrinas do Reformador espalhavam-se por todas as nações da cristandade. A obra chegou à Suíça e à Holanda. Exemplares dos seus escritos entraram em França e Espanha. Em Inglaterra, os seus ensinos eram recebidos como palavras de vida. A verdade também se estendeu à Bélgica e à Itália. Milhares de pessoas começavam a despertar do torpor mortal para a alegria e para a esperança de uma vida de fé. Roma desesperava-se cada vez mais com os ataques de Lutero e foi declarado por alguns dos seus fanáticos oponentes, mesmo por doutores das universidades católicas, que aquele que matasse um monge rebelde ficaria sem pecados. Certo dia, um estranho, com uma arma de fogo escondida sob a capa, aproximou-se do reformador e perguntou-lhe por que ia assim sozinho. «Estou nas mãos de Deus», respondeu. «Ele é a minha força e o meu escudo. O que me poderá fazer o homem?» Ouvindo ele estas palavras, o estranho empalideceu e fugiu como se fosse da presença dos anjos do céu. Roma estava empenhada na destruição de Lutero, mas Deus era a sua defesa.
As suas doutrinas eram ouvidas em toda a parte, nas cabanas e nos conventos, nos castelos dos nobres, nas universidades e nos palácios dos reis. E por toda a parte surgiram homens nobres para amparar os seus esforços. Foi aproximadamente por esse tempo que Lutero, lendo as obras de John Hus, achou que a grande verdade da justificação pela fé, que ele próprio procurava sustentar e ensinar, tinha sido mantida pelo reformador da Boêmia. Todos nós, disse Lutero, Paulo, Santo Agostinho e eu mesmo, temos sido hussitas sem o saber. Deus certamente pedirá contas disso ao mundo, continuou ele, de que a verdade que lhe foi pregada há um século tenha sido queimada. Num apelo ao imperador e à nobreza da Alemanha em favor da reforma do cristianismo, Lutero escreveu referindo-se ao Papa: é horrível contemplar o homem que se titula vigário de Cristo a ostentar uma pompa que nenhum imperador pode igualar. É isso ser semelhante ao pobre Jesus ou ao humilde Pedro? Ele é, dizem, o Senhor do mundo. Mas Cristo, cujo vigário ele se vangloria de ser, disse: o meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se além dos do seu superior? Acerca das universidades, Lutero escreveu: receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que trabalhem diligentemente para explicar as Santas Escrituras e gravá-las no coração dos jovens. Não aconselho ninguém a pôr o seu filho a estudar onde as Escrituras não reinem supremas. Qualquer instituição onde os homens não estejam continuamente ocupados com a palavra de Deus tem de se tornar corrupta. Esse apelo circulou rapidamente por toda a Alemanha e excedeu uma poderosa influência sobre o povo. Toda a nação foi abalada e multidões criaram coragem para se unirem em volta do estandarte da reforma. Os oponentes de Lutero, desejosos de vingança, insistiam para que o Papa tomasse medidas decisivas contra ele. Decretou-se que as suas doutrinas fossem imediatamente condenadas. Foram concedidos 60 dias ao reformador e aos seus adeptos, fins os quais, se não as abandonassem, deveriam ser todos excomungados. Foi uma crise terrível para a reforma. Durante séculos, a sentença de excomunhão de Roma tinha ferido de terror poderosos monarcas, tinha enchido fortes impérios de desgraça e desolação. Aqueles sobre quem caía esta condenação eram universalmente olhados com espanto e horror. Eram cortadas as suas relações com os seus semelhantes e eram tratados como proscritos que deveriam ser perseguidos até à exterminação. Lutero não tinha os olhos fechados à tempestade que estava prestes a cair sobre ele, mas permaneceu firme, confiando em que Cristo seria o seu apoio e o seu escudo. Com fé e coragem de mártir escreveu: o que está para acontecer, não sei, nem estou preocupado em sabê-lo. Caia o golpe onde cair, não tenho receio. Nenhuma só folha cai por terra sem a vontade do nosso Pai, quanto mais não cuidará Ele de nós. É fácil morrer pela palavra, visto que a própria palavra, ou o verbo que se fez carne, morreu. Se morrermos com Ele viveremos, e passando por aquilo que Ele passou antes de nós, estaremos onde Ele está, e com Ele habitaremos para sempre. Quando Lutero recebeu a bula papal, disse: desprezo-a e ataco-a como ímpia, falsa. É o próprio Cristo que nela é condenado. Regozijo-me por ter de suportar estes males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade no meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o Anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás. Todavia, a Ordem de Roma não deixou de produzir efeito. A prisão, a tortura e a espada eram armas potentes para forçar a obediência. Os fracos e supersticiosos tremiam perante o decreto do Papa. E embora houvesse uma simpatia geral por Lutero, muitos sentiam que a vida era demasiado preciosa para ser arriscada na causa da reforma. Tudo parecia indicar que a obra do reformador estava prestes a terminar. Mas Lutero continuava destemido. Roma tinha lançado as suas maldições contra ele e o mundo olhava não tendo a mínima dúvida de que ele morreria ou seria obrigado a render-se. Mas com um poder terrível lançou contra ela a sentença de condenação e publicamente declarou a sua decisão de a abandonar para sempre. Na presença de uma multidão de estudantes, doutores e cidadãos de todas as classes, Lutero queimou a bula papal com as leis canónicas, os decretos e certos escritos que sustentavam o poder papal. Os meus inimigos, queimando os meus livros, foram capazes, disse ele, de prejudicar a causa da verdade no espírito do povo comum e destruir a sua alma. Por isso, como retribuição, eu destruí os seus livros. Acaba de começar uma séria luta. Até aqui tenho estado apenas a brincar com o Papa. Iniciei esta obra em nome de Deus.
ela concluir-se-á sem mim e pelo seu poder. Às acusações dos inimigos que troçavam dele pela fraqueza da sua causa, Lutero respondia: quem sabe se Deus não me escolheu e chamou, e se eles não deverão temer, porque, ao desprezar-me, desprezem o próprio Deus? Moisés estava só na partida do Egito, Elias estava só no reino de Acabe, Isaías estava só em Jerusalém, Ezequiel estava só em Babilônia. Deus nunca escolheu como profeta um sumo sacerdote ou qualquer outro grande personagem, mas habitualmente escolhia homens humildes e desprezados, e uma vez até escolheu o pastor Amós. Em todas as épocas, os santos tiveram que reprovar os grandes, reis, príncipes, sacerdotes e sábios com perigo da sua vida. Não me considero profeta, mas digo que eles devem temer precisamente porque estou só e eles são muitos. De uma coisa tenho a certeza, que a palavra de Deus está comigo e não com eles. Entretanto, não foi uma terrível luta consigo mesmo que Lutero se decidiu a uma separação definitiva da Igreja. Foi aproximadamente por esse tempo que escreveu: sinto cada vez mais como é difícil pôr de parte os escrúpulos que absorvemos na meninice. Causou-me muito sofrimento, embora tivesse as Escrituras ao meu lado, o justificar perante mim mesmo que ousaria assumir uma atitude contra o Papa e tê-lo na conta de Anticristo. Senti-me extremamente perturbado. Quantas vezes não fiz a mim mesmo com amargura a pergunta que era tão frequente nos lábios dos adeptos do Papa: só tu és sábio? Poderão todos os demais estar errados? Como será se, afinal de contas, és tu que estás errado e estás a envolver no teu erro tantas almas que por isso serão eternamente condenadas? Era deste modo que eu lutava comigo mesmo e com Satanás, até que Cristo, pela sua própria e infalível palavra, me fortaleceu o coração contra estas dúvidas. O Papa tinha ameaçado Lutero da excomunhão se ele não se retratasse, e a ameaça agora tinha-se cumprido. Apareceu uma nova bula declarando a separação final do reformador da Igreja de Roma, denunciando como amaldiçoado do céu e incluindo na mesma condenação todos os que aceitassem as suas doutrinas. Tinha-se entrado completamente na grande contenda. A oposição é a parte que cabe aos que Deus utiliza para apresentar verdades especiais aplicáveis ao seu tempo. Havia uma verdade presente no tempo de Lutero, verdade de especial importância naquela altura. Há uma verdade presente para a Igreja hoje. Aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade tem colocado homens em várias circunstâncias, entregando-lhes deveres peculiares para os tempos em que vivem e para as condições sobre as quais são postos. Se apreciassem a luz que lhes foi dada, colocar-se-iam diante deles perspectivas mais amplas da verdade. Esta, porém, não é desejada hoje pela maioria mais do que o foi pelos adeptos do Papa que se opunham a Lutero. Há hoje a mesma disposição que no passado para aceitar teorias e tradições de homens em vez da palavra de Deus. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser mais bem recebidos do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até ao final da história deste mundo. Disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos tem ódio, fiquem sabendo que me odiou primeiro a mim. Se pertencessem ao mundo, ele havia de gostar de vocês como filhos. Mas como foram escolhidos por mim, o mundo tem-vos ódio, porque já não pertencem ao mundo. Lembrem-se daquilo que vos disse: nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se fizeram tão pouco caso da minha doutrina, o mesmo vai acontecer convosco. E por outro lado, o nosso Senhor declarou implicitamente: ai de vocês, quando toda a gente vos elogiar, porque era assim que os vossos antepassados tratavam os falsos profetas. O espírito do mundo não está hoje mais em harmonia com o espírito de Cristo do que nos primeiros tempos. E os que pregam a palavra de Deus na sua pureza não serão recebidos agora com maior simpatia do que o foram naquele tempo. As formas de oposição à verdade podem mudar. A inimizade pode ser menos evidente porque é mais subtil. Mas o mesmo antagonismo ainda existe e manifestar-se-á até ao fim do tempo.